Oi, bom dia. Então vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje é uma introdução ao cálculo de reações de apoio em vigas isostáticas biapoiadas, tá? Não se assustem com o nome, a gente vai, né, a aula de hoje é apenas uma introdução. Então, primeiro, o que são vigas, né? As vigas, elas são as estruturas horizontais, né? Então, nós temos os pilares e as vigas, certo? Então, aqui temos os pilares. E aqui as vigas. Então, essa daqui é uma viga biapoiada. Por que ela é uma viga biapoiada? Porque ela tem um apoio no lado esquerdo e um apoio no lado direito, que são os pilares, né? A viga, ela se apoia nos pilares. Então, numa aula passada, a gente viu os tipos de apoio e agora nós vamos aplicar esses tipos de apoio aqui no cálculo, né, das reações de apoio. Por que é importante a gente saber, né, calcular as reações de apoio? Porque os pilares, eles precisam ser dimensionados a fim de suportar as cargas que vêm de cima. Como que funciona esse dimensionamento, né? Então, primeiro, a carga da laje vai passar para a viga. E aí, a carga da viga vai passar para os pilares. Então, é muito importante a gente saber qual é o pilar mais carregado, né? Para onde que vão essas cargas. Então, vamos supor, imaginem que aqui em cima dessa viga, aqui nessa parte, eu tenho uma parede, né? Que está pesando aqui em cima dessa viga, né? Imaginem um quarto lá que tem uma parede aqui em cima dessa viga. E aqui em cima dessa outra, a gente tem, né, uma carga aplicada aqui no ponto, aqui, né? Uma carga em quilonewtons, enfim. Então, eu preciso saber quanto de carga vai para este apoio e quanto de carga vai para esse outro apoio aqui, né? Então, isso é muito importante no cálculo das reações de apoio das vigas. Como que a gente faz o cálculo das reações de apoio? A gente vai partir do princípio do equilíbrio sempre, tá? Então, o equilíbrio. E quais são as equações do equilíbrio que a gente vai usar? A primeira delas é o somatório dos momentos num ponto P olhando para a direita é igual ao somatório dos momentos no ponto P olhando para a esquerda. Essa daqui é a equação do método das seções, que nós vimos na aula passada, certo? Então, essa aqui é uma das equações que a gente vai usar. Qual é o princípio do equilíbrio dessa equação? Imagine que eu tenho aqui o meu ponto P. Se eu fizer uma seção aqui no meio, que é o que o método das seções aplica, né? E eu fizer o somatório dos momentos olhando para o lado esquerdo, todos os giros que estão acontecendo, sejam eles nesse sentido ou nesse sentido aqui, se somarmos esses giros, eles têm que ser equivalentes aos giros que estão do outro lado. Dessa forma, a viga está em equilíbrio, certo? Porque os giros, os momentos, eles se equivalem, tá? Então, o somatório de momentos num ponto qualquer, olhando para a esquerda, é igual ao somatório de momentos nesse mesmo ponto, olhando para a direita, certo? Então, essa é uma das equações que a gente vai usar aí para calcular as reações de apoio. As outras equações são somatório das forças verticais é igual a zero. E o somatório das forças horizontais é igual a zero. Isso aqui, queridos, a gente viu lá quando nós estávamos fazendo lá as resultantes, lembra? Decomposição de forças e as resultantes. Então, imaginem que eu tenho um ponto, né, um ponto P qualquer, e para que esse meu ponto esteja em equilíbrio,
o somatório dessas forças horizontais precisa ser zero, né? Para que esse ponto não esteja sendo puxado para cima nem para baixo, certo? Então, o somatório das forças verticais tem que ser igual a zero. E a mesma coisa para as forças horizontais, né? Se somarmos as forças horizontais, elas também têm que ser igual a zero para que o meu ponto P esteja em equilíbrio, ok? Então, essas são as 3 equações que vamos utilizar para calcular as reações de apoio das vigas, certo? Então, a princípio é isso, apenas essa introdução hoje. Depois eu vou fazer alguns exercícios práticos com vocês, ok? Obrigada.